Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre essa situação de crise do Rio Grande do Sul, né? Falar um pouquinho das questões que têm implicação tanto nos aspectos jurídicos quanto na vida das pessoas também. Posso dizer para vocês que, muito embora a gente não esteja diretamente participando fisicamente lá, porque eu não estou no estado, pelo fato da gente ser de lá, né, e de termos também muitas pessoas da nossa equipe, amigos, parentes, muitas pessoas acabam estando envolvidas na situação, a gente também é uma sensação um pouco estranha, mas parece como se a gente estivesse junto, né, passando por tudo isso, principalmente porque a gente vivencia, né, as situações, tanto imediatamente pelas redes sociais, quanto também a gente fica tentando ajudar para realocar as pessoas, enviar mantimentos, esse tipo de coisa, né? Então acaba que a gente está muito, muito, muito presente e vivendo um pouco dessa realidade, embora não esteja passando literalmente por tudo isso, né? Então, só para dar uma breve, assim, algumas informações, né, antes da gente entrar nesses aspectos, os aspectos mais práticos jurídicos, né, para vocês terem uma ideia da questão, o volume, o problema, a gravidade do problema, né, ela ganha uma perspectiva muito maior do que apenas a inundação em si, né, que às vezes acontece, tem muitos estados e cidades que estão acostumadas, né, com as enchentes, as inundações. Nesse caso, ela ganha uma perspectiva gigantesca, porque ela atingiu um terço do estado, e quando ela assim ocorreu, acabou por prejudicar também a infraestrutura, tanto de eletricidade, né, principalmente eletricidade, que para evitar curtos e incêndios, teve que ser desligada em muitos pontos, fazendo com que tivesse que ser desligados também bombeamentos de água. Então, para além do volume incrível de água, que é um recorde, né, desde 1941 isso não acontecia, e quem nasceu no Rio Grande do Sul sabe, né, não sei se vocês sabem disso, mas quem nasceu no Rio Grande do Sul sempre escutou as histórias dos seus avós falando das enchentes de 1941, né, que foi quando justificou a construção do muro, que é chamado Muro da Mauá, né, que fica no centro da cidade, um muro muito extenso, né, com mais de quilômetro de extensão, para a contenção de águas numa futura enchente, né? Então foi projetada para até então maior enchente. Então a região ela é propensa a isso, né? Só que com uma sazonalidade tão distante, o ciclo é tão distante, que acaba que a gente vai se esquecendo. Mas quem é da cidade sabe disso. Existe uma expressão que eu passei a minha vida inteira escutando meus avós falarem, né? Sai pra lá, abobadinho da enchente, né? O abobadinho da enchente é uma expressão que se originou dessa enchente de 1941, quando as pessoas, após, né, a cidade ser tomada pelas águas, elas começaram a tomar banho de piscina, brincar, né, dentro da cidade, nas ruas, com a água. Só que essa água ela é muito, muito contaminada e muito, muito perigosa, né, por conta da leptospirose. Tanto que hoje, né, claro, as pessoas já têm mais informação, todas as pessoas que eu conheço que passaram, estão passando lá por situações, tanto aqueles que estão resgatando, aquelas pessoas que têm conhecimento de barco, né, e sabem, né, auxiliar, conhecem a região e estão lá fazendo isso bravamente, né, a gente tem que bater palmas para essas pessoas. São muitos heróis que estão lá fazendo isso, individualmente, assim, a gente não tem nem como identificar de tanta gente que está fazendo esse trabalho, é um trabalho incrível de solidariedade, lindo mesmo, e essas pessoas hoje já têm essas informações e já estão tomando até alguns medicamentos que são indicados para prevenção, né, são medicamentos preventivos de leptospirose. Então todo mundo que é vítima ou que estava salvando está orientado, né, quem não sabe ainda deveria estar orientado a fazer, então, buscar, então, essa receita e essa orientação, né, que os médicos estão passando gratuitamente, a todo momento, pela internet mesmo, né, para as pessoas que tiveram contato com essa água altamente contaminada. Então, muitas outras repercussões que não dizem respeito só à questão da inundação, mas também ao fato de que a cidade inteira teve que ser desligada, praticamente 80% da cidade ficou sem água, sem luz. Muitas pessoas não têm classe social, tá, pessoal? Não existe essa de classe social, né? São milhares e milhares de pessoas, né, que dizem que estão sem conseguir tomar um banho, por exemplo, uma questão básica, né? Há 4, 5 dias, né? Fora essas coisas mais graves, que são os resgates que ainda estão ocorrendo, que as pessoas estão em situação de risco de morte, né? Não se sabe ainda também o volume de mortes, vai se saber quando baixar as águas, né? E tem uma tempestade para vir, pode ser que aumente ainda mais essa situação, ou mantenha um pouco mais essa situação. Então, para além disso, que todo mundo já sabe, né, existem essas outras repercussões, e que são tão graves quanto, causam mortes também, causam problemas também, né? E é por isso que quem não tem a habilidade, ou conhece navegação, ou tem condições de fazer, ajudar, né, a recomendação é a evacuação da cidade, porque a cidade não tem água nem luz, né? Aos poucos, claro, está se procurando restabelecer um mínimo de bombeamento de água, né? A gente já ouviu falar ontem alguns pontos, né, sendo religados, mas ainda muito ínfimo, né? Então, quem tem condições de trabalhar online à distância, uma das ajudas é sair da cidade, evacuar a cidade, para não consumir água nem a alimentação das pessoas que não têm como sair da cidade. Então, é uma situação muito, muito, muito grave mesmo. Das cidades, né? Fala cidade, mas são das cidades, são 300 cidades afetadas. O estado tem 500, mais ou menos. Então, vocês imaginem o tamanho, né, da gravidade da situação. Então, ontem eu recebi também aqui em casa alguns amigos, né, que vieram de lá, chegaram desesperados para tomar um banho, uma coisa que a gente não dá valor, às vezes, né, questão básica, né, e se sentir de novo, assim, é cena de guerra, sabe, parece que a pessoa está vindo da guerra, assim, né, as pessoas choram, as pessoas estão bastante deprimidas e ansiosas, né, então a gente se solidariza com tudo isso, né, e escuta as histórias. Uma das histórias, então, uma das pessoas que veio, né, nos relatou que ficou próximo, uns
talvez uns 3, 4 quilômetros ali do rio, imaginando que estava resguardado, e foi completamente tomado pelas águas, e foi uma das pessoas que teve que sair de lá. Não conseguiu nenhum resgate, né, e foi então auxiliado por algumas pessoas, vizinhos, rapazes com conhecimento militar, com conhecimento um pouco mais de água, né, e foram acompanhados com um colchão inflável, foram levando as coisas até pontos que não dava pé, né, fezes, tiveram que ter contato com fezes humanas, né, no meio do caminho, até chegar, então, uns 3 quilômetros de distância, conseguir chegar nos pontos de salvamento, onde muitas pessoas estão lá ajudando, auxiliando, abraçando, recebendo com muito carinho. Então, eu só queria relatar um pouco isso, para vocês entenderem o drama gigantesco que está, né, por trás de tudo isso, que vai perdurar por bastante tempo, né, pontes tendo que ser reconstruídas, muita coisa ainda vai rolar, né, essas doenças que nem eu falei. Também teve notícias agora que os animais, né, que ficam nas margens dos rios, como jacarés, coisas também já estão sendo vistas na cidade, o que coloca mais em risco ainda o trabalho dos salvamentos, né, então uma série de coisas, né, que estão acontecendo, que a gente fica orando e torcendo, né, então todo mundo que eu consegui, eu pedi para fazer a evacuação, né, minha casa lá do litoral com um lugar seguro, tá cheio já de pessoas, né, tá enchendo de pessoas das nossas relações, para poderem ter um tempo ali, né, de resguardo, até poder retornar à normalidade. Então, dito isso, meus amigos, eu queria conversar um pouquinho com vocês, que eu sei que tem alguns advogados que também estão lá no salvamento, né, do Rio do Sul, estão lá ajudando, fazendo os lanches, contribuindo, colaborando, e muitas pessoas acabam tendo, claro, preocupações do e agora, né, a partir de agora. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, desde prazo até seguros, relacionados às nossas questões, claro, do direito imobiliário, mas com esse foco, então, né, de trazer, primeiro, uma boa informação, e segundo, colaborar com um conhecimento, né, de quem possa estar aí angustiado, com alguma ansiedade em relação, né, ao seu trabalho, à retomada do seu trabalho. Bom, então assim, ó, em primeiro lugar, foram realizados vários atos pelo Poder Judiciário, né, cada tribunal tem a sua autoridade sobre seus prazos. Isso é um problema, tá, gente? Isso é um problema. Na minha humilde opinião, né, esse é o tipo do problema administrativo que poderia ser tratado de forma conjunta pelo CNJ, para deixar isso tudo uniformizado, né, uniformizado. Vou dar exemplo para vocês agora, qual que é a minha preocupação. Alguns tribunais adotaram um ato inicial de prorrogação de prazo, outros tribunais adotaram o ato de suspensão de prazo. E aqui eu quero começar a conversar com vocês sobre essa questão, né, muito importante para nós, advogados. Prorrogação de prazo é diferente de suspensão de prazo. E isso pode ter uma implicação se a gente não está atento, né? Que nem eu disse, às vezes nessa ansiedade, nessa tensão, né, que está todo mundo vivendo, a gente pode não observar a nuance da diferença. Então, existe bastante diferença entre um ato que determina uma prorrogação de um prazo para o ato de suspensão do prazo. Então, começa por aí. Eu quero trabalhar um pouquinho esse conceito com vocês, para colaborar com vocês em relação a isso e fazer essa observação, né, que eu acho que seria mais prudente, né, um ato único do CNJ que albergasse, né, todos os tribunais ao mesmo tempo. Uma outra observação que eu faço é a seguinte: eu vi também que houve uma limitação num dos atos que foi praticado, se não me engano foi do STF, pelo presidente do STF, o ministro Barroso. Se eu não me engano, ele fez uma ressalva que estenderia então também esses atos de suspensão, né, para os casos dos tribunais superiores, que não estão lá, né, não estão alagados, como os tribunais locais, lá todos estão completamente alagados, nos tribunais locais, mas ele estenderia então isso para os advogados gaúchos, né, que têm os seus recursos nos tribunais superiores, porque eles estão sem condições de trabalho, eles estão sem cabeça de trabalho, porque tem funcionário com casa inundada, né, tem colegas com casas inundadas, tem colegas que estão sem água, sem luz. Então isso tem outras questões que não estão diretamente relacionadas à água em si, né, como eu disse antes, mas o fato de não ter uma infraestrutura, né, os seus escritórios não estão podendo ser acessados, então uma série de coisas. Então isso veio bem, né, essa percepção. Eu só me chamou um pouco a atenção que houve uma ressalva ali de que casos em que fossem exclusivamente tocados por advogados gaúchos. E isso não é tão legal, porque eu, assim como tantos outros colegas advogados, né, a gente trabalha muitas vezes com advogados de outros estados, né, num processo judicial. Às vezes a gente é contratado para colaborar em conjunto em outros processos judiciais. E existem tarefas que são distribuídas, né, que um sabe fazer melhor do que o outro. Então, também a minha segunda observação aqui, crítica, não é crítica grosseira, assim, construtiva, né, de que eu acho que nesse momento, até pela dificuldade de analisar caso a caso, né, seria de bom tom que, em havendo as OABs do RS participando, né, de algum processo judicial, seja lá em que estado fosse, seria recomendável, né, também estender essa prorrogação, né? Então, imagina lá, existem bancas grandes que têm suas atividades concentradas lá, um volume de advogados grandes, né, concentrados em Porto Alegre, por exemplo, né, e que vão ter lá uma outra parte da banca em São Paulo, no Rio, e esse pessoal, né, claro, pode correr e tentar se reorganizar para estar em outro lugar, mas não é a mesma coisa, né, não é a mesma coisa, pelo menos não neste momento, não enquanto as pessoas estão com a cabeça, né, em ter alguém da sua equipe sendo salvo, tendo que contatar pessoas com jet ski, com barco, para tentar resgatar alguém que tu não ouve mais falar, né, e outras tantas nuances e ajudas e transporte, tirar da cidade, levar para outro lugar, arranjar um lugar para a pessoa ficar. Então, a minha sugestão seria essa, né? Essas duas críticas só, né? Um ato que concentrasse
todos os tribunais e que estendesse, né, para todos os advogados que fossem do Rio Grande do Sul, pelo menos por um período aí um pouco mais prolongado, né, que os processos que contem com a participação técnica de advogados gaúchos, né, com o ABRS, não necessariamente gaúchos, mas com o ABRS, que tivessem também essa, né, essa extensão, até porque a gente sabe como é que isso funciona, né, trabalho em equipe, né, uma pessoa tendo uma dificuldade de atuação, isso prejudica todas as outras. Dito isso, meus amigos, vamos para a questão da diferença da prorrogação e para a suspensão. O que acontece? No primeiro momento, eu percebi que todo mundo estava atento, e as autoridades estavam atentas que ia acontecer algo grande, foi avisado, tá? Foi alertado. Muitas pessoas não acreditaram que ia ser tão pesado assim, até porque tinha havido uma enchente recente, bem menor, né, mas tinha havido uma recente, então eles já tinham tomado algumas providências, né, melhorado algumas contenções. Então as autoridades estavam relativamente seguras de que estava tudo ok, mas avisando, até para que não se corresse responsabilidade, né? O próprio governador do estado foi à TV, acho que na quinta ou sexta-feira, dizer, ó, tá para vir, se preparem. Ele ainda fez uma brincadeira, não sou homem do tempo, mas nós temos um alerta pesado, quem puder se proteja e tal, como quem diz, sai de onde estiver, se estiver em lugar de risco e tal. Então, realmente os alertas ocorreram, só que ninguém acreditava tanto nisso, né? Tanto que só na semana seguinte, que os poderes judiciários começaram a se manifestar, e aí deram um curto prazo, né? Eles disseram assim, vou prorrogar os prazos que estavam sendo encerrados para o dia 7, dia 8, dia 10, e começaram os atos assim nessa sequência. Bom, quando eles disseram isso, aí vem a diferença da prorrogação para a suspensão. Que eles disseram, olha, o prazo que estava terminando no dia 10, né, está prorrogado para o dia 11. Então, o que significa isso, prorrogar? A palavrinha prorrogar significa que aquele prazo que estava encerrando naquele momento, ele deveria ser considerado encerrado no dia 11. Então, você só está prorrogando o último dia, o dia da entrega. Aqui eu estou tratando do marco, o marco de entrega, o marco de protocolo, o marco final, né, dessa contagem, dessa fluência de prazo. Então, eu estou trabalhando com um marco de entrega. Ponto. Outra coisa bastante diferente é a suspensão. A suspensão, ela atinge a fluência do prazo. Então, mas qual é a diferença? Não joga o prazo para frente também? Sim, mas é diferente. Quando o ato passa a ser de suspensão e logo em seguida parece que a própria OAB, os advogados começaram a alertar isso, o Poder Judiciário, os atos começaram a falar em suspensão. Né? O que acontece? Na suspensão, você atinge a fluência do prazo. Ou seja, durante o período de suspensão, não se conta o prazo. Então, olha como é diferente. Vamos dar um exemplo, né? Imaginemos que eu tinha um prazo que ia terminar no dia 7, um no dia 8 e outro no dia 9. Quando o tribunal diz assim, ó, o prazo está prorrogado, os prazos do dia 7 ao 10 estão prorrogados, significa que todos esses 3 prazos que eu tinha, 7, 8 e 9, eles vão se vencer no 11. Tá? Isso é prorrogação. Né? Então tem um dado final. O primeiro dia que o tribunal voltar a funcionar é o meu prazo final. Já quando a gente está falando de suspensão, colegas, aí é bem diferente. Por quê? Estando os prazos suspensos, né, isso produz um conforto maior, uma segurança maior para o trabalho do profissional, do advogado. Por quê? Com a suspensão, fica proporcionalmente avançados os marcos finais de entrega dos prazos. Então, olha, estão suspensos os prazos no período do dia 7 ao dia 10. O que vai acontecer? Ao invés de vencer tudo no dia 11, você vai parar de contar, vai parar de fluir o prazo, então você para de contar o prazo no início da suspensão e continua contando ele depois da suspensão. Então, se tinham mais 3 dias, né, suspendeu o prazo, por exemplo, no dia 7, né? Então, os prazos foram suspensos a partir do dia 7 até o dia 10. Então, no dia 7, você pararia de contar, né, os dias e retomaria a contagem quando reiniciasse a fluência dos prazos. Ou seja, você teria mais 3 dias na sua contagem de prazo. Se eu tinha um prazo de 15 dias e ele estava no dia 6, por exemplo, né, eu vou ter todo o meu prazo mais 3 dias, e assim sucessivamente. Então, você vai poder considerar na contagem de prazo, ou melhor, desconsiderar na contagem de prazo, o período em que estava suspensa a contagem do prazo. Então, isso é muito, muito importante para nós, advogados que trabalhamos com prazos processuais, certo? Então, fica aí o alerta, né, 2 alertas. Primeiro, medida que a gente puder retomar, né, os trabalhos nesses tribunais que são afetados, né, que são os tribunais, o tribunal, o TRF4, que é o tribunal, também está debaixo d'água, né, mas que alberga aí a Justiça Federal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né. Então, fica aí o alerta para que a gente observe esses atos que foram praticados do TRF4, o TRT4, que é o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, né, da 4ª região, o Tribunal de Justiça, claro, do Rio Grande do Sul. Então, esses 3 principais tribunais afetados, que a gente observe, né, nos seus atos que foram praticados, se a gente tem lá a previsão ou não de prorrogação ou suspensão. Eu separei aqui para vocês para ler o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, que é o tribunal mais diretamente relacionado com o problema, para a gente trabalhar um pouquinho essa diferença entre prorrogação e suspensão, tá? Então, assim, ó, já no dia 4 de maio de 2024, né, o tribunal, então, ele já começou a trabalhar com a ideia de suspensão, ó, que determina a suspensão dos prazos no período de 2 a 10 de maio de 2024 dos feitos que sejam partes o Estado do Rio Grande do Sul, os municípios e como aqueles que sejam oriundos das vários tribunais sediados no Estado, né, cujas partes sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional do Brasil, tá, dos
da seccional do Rio Grande do Sul, certo? Pois bem, aí considerando isso, considerando o outro ato do dia 3 de maio, que era de prorrogação, isso eu falei para vocês, ó, um dia antes era prorrogação, tá? E administrativos, para segundo grau tal, que era então a prorrogação dos prazos entre os dias 6 e 10 de maio, considerando o registro da prorrogação dos prazos pessoais no sistema do EPROC, que também já tinha sido efetivado, né, no segundo grau e no EPROC de primeiro grau, considerando o sistema do EPROC está operando com infraestrutura reduzida e tal. Eles foram dizendo todas as suas dificuldades, dificuldade da CE, que é a companhia de eletricidade local, né, fornecimento de energia, então eles botaram ali uma série de problemas que estão sendo enfrentados e aí eles resolvem então organizar nesse ato aqui, que é o do dia, deixa eu ver aqui, é o ato número 3, o ato conjunto número 3 de 2024, tá? Que ele é em conjunto do presidente do tribunal com a Corregedoria de Justiça. Então eles resolvem, então, suspender o expediente, né, presencial do Poder Judiciário, do primeiro e segundo grau, nos dias 11 a 17 de maio de 2024, no âmbito do primeiro e segundo grau. Determinar a suspensão dos prazos processuais jurisdicionais, civis, criminais e administrativos nos dias 11 a 17 de maio de 2024, inclusive no âmbito do segundo grau. A suspensão dos prazos não prejudica a prática dos atos urgentes, ok? Determinar a suspensão dos prazos processuais e administrativos nos dias 7 a 17 de maio de 2024, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, revogando a ordem relativa à prorrogação dos prazos dos dias 7 a 10 de maio de 2024. Tá? Determinar que no período de 6 a 12 de maio, para restringir a sobrecarga no sistema, terão andamento pessoal somente as medidas de urgência. Certo? E suspender as audiências do dia 7 ao 17 de maio, etc e tal. Então, olhem só, pessoal, vejam exatamente isso que eu estava exemplificando para vocês. Foi muito importante a menção nesse ato conjunto da revogação daquele ato que prorrogava a entrega dos prazos, restabelecendo, né, ou estabelecendo, então, que deveriam ser considerados suspensos os prazos. Com isso, se altera profundamente a lógica da contagem do prazo, jogando o marco de entrega por uma proporção de suspensão. Então, quem tinha ainda mais 6 dias, vai ter mais 6 dias. Quem tinha ainda mais 5 dias, vai ter mais 5 dias. Quem tinha ainda mais 3 dias, vai ter 3 dias. E assim sucessivamente. Isso é muito, muito importante para a gente fazer o controle dos nossos prazos processuais. Cada um dos poderes judiciários, é isso que eu acho um pouco desgastante, né, colegas? Vão ter que ser avaliados. Cada um dos tribunais vão ter que avaliar. E ainda os tribunais superiores vai ter que ser avaliado também como é que eles estão, né, praticando seus atos processuais relacionados aos prazos de influência desses prazos dos processos, ou dos advogados que estão envolvidos aí nesse problema, né, do Rio Grande do Sul. Feitas essas ressalvas, fica aqui registrada, então, a clara diferença, né, entre prorrogação e suspensão e o importante alerta de que a gente vai ter que analisar cada um dos atos, né, dos presidentes de cada um dos tribunais superiores, mais ainda os dos tribunais envolvidos, para a gente saber, né, quando que a gente vai poder utilizar essa suspensão dos prazos. E os advogados estejam ou não envolvidos nessa situação, por hora, os seus outros prazos eles vão ter que dar jeito de fazer, de cumprir. Se tiver casos tramitando em Santa Catarina, São Paulo, no Rio, né, dos advogados, mesmo sendo advogados gaúchos, em tese, por hora, até segunda ordem, até alguma alteração, né, da situação que pode acontecer, e que bom que viesse a acontecer, né, seguem normal, né, vão ter que dar um jeito de trabalhar, ainda que, né, então se é um advogado gaúcho, está com alguma dificuldade, ele é especializado em atender clientes, né, por exemplo, para fazer recurso especial, trabalho em Brasília, vai ter que dar um jeito de continuar trabalhando, independente da família dele estar passando por dificuldades ou não, né, então, por hora, é isto. Tá? Então fica aqui o nosso alerta em relação aos prazos. Em relação a seguros, né? Então muitas pessoas estão divulgando aí, né? E que bom, né? Eu vi que defensorias públicas estão divulgando, advogados privados estão divulgando, né? A questão da existência dos seguros habitacionais para as pessoas que estão sendo atingidas, né? Por essas enchentes, tendo seus imóveis atingidos. Então, de fato, a gente tem seguro habitacional obrigatório, né? E a gente tem um bastante específico, que é o que mais está sendo divulgado, que é o DFI, então são o seguro para danos físicos ao imóvel, né, que poderia então ser invocado nesse momento, ou logo em seguida, né, que os danos aparecerem, porque tem muita casa ainda debaixo d'água, né. Então esses imóveis que estão, principalmente que estão em financiamento, né, eles têm essa obrigatoriedade de ter o DFI, que é o seguro de danos físicos do imóvel. Então, este seguro, ele poderá ser acionado. Já há algumas notícias aí divulgadas de que a Caixa Econômica estaria à disposição para facilitar o atendimento às pessoas, né, com um canal de 0800, que nunca é muito fácil, né, mas enfim, né, estariam lá segundo, né, informações que a gente vai saber agora só na prática depois. Nós advogados normalmente ficamos sabendo depois, a gente trabalha com a história, né, então quem tiver dificuldade vai acabar tendo que nos procurar. Né, mas existe, então, uma comunicação de que haveria uma boa vontade no atendimento das pessoas, né, para esse tipo de seguro, tá? Então, o DFI, pessoal, e aí eu queria só... E existem pessoas que têm outros seguros que também estão relacionados à proteção das casas. Eu queria fazer algumas observações aqui, porque a gente tem que tomar um certo cuidado no encaminhamento do pedido de cobertura, porque dependendo do jeito como for solicitada a cobertura, se ela não estiver bem enquadrada dentro da pólice da pessoa, você pode atrair para o pedido da pessoa uma glosa, uma impugnação por parte da seguradora. Tá? Eu lembro que na outra enchente que teve, uma pessoa, né, também um cliente amigo, assim, passou por uma situação em que ele fez um contato com a sua corretora, né, e ela teria dito para ele que ele não teria como acionar o seguro. Eu não lembro exatamente qual que foi o encaminhamento que ele tinha questionado junto a ela, mas eu me lembro que eu pedi a pólice dele para ler, e eu me recordo que eu disse para ele o seguinte: olha, você está solicitando, né, está cogitando solicitar, ele não tinha feito pedido, você está cogitando solicitar utilizando o argumento, por exemplo, tá, vamos fazer de conta que fosse da enchente, né,
o de enchente, certo? Certo. E no seu seguro não tem a cobertura de enchente. Estou vendo aqui que não tem a cobertura de enchente. Ele disse, tá bom, Rafael, então, puxa vida, né? E ele estava precisando muito dessa ajuda. Eu disse assim, mas me fala melhor o que aconteceu na tua casa. Aí ele disse assim, não, o que aconteceu foi toda destelhada, etc, etc e tal. Aí eu disse, não, mas então você está fazendo um encaminhamento, né, inadequado, porque você teve prejuízos com a enchente, mas esses prejuízos, digamos que você consegue enfrentá-los, né? O que você está me dizendo que foi o maior prejuízo de todos foi o destelhamento pelo vendaval. E existe na sua pólice a cobertura para o vendaval. Então você não vai entrar, só porque está todo mundo falando da enchente no noticiário, enchente, não significa que o prejuízo daquela pessoa esteja somente relacionado à enchente. Ele pode ter tido prejuízos também com a enchente, mas ele pode ter tido outros prejuízos, como nesse exemplo aqui, né, relacionados ao vendaval. E aí eu fiz essa orientação e ele fez o encaminhamento junto à sua corretora, né, de cobertura pelo destelhamento, e aí ele recebeu, então, toda a cobertura pelo destelhamento, porque daí estava coberto. Então, aquele aspecto ali do destelhamento estava coberto. Então, tem algumas... por isso fica aqui a sugestão, colegas, né, o alerta, para que a gente, antes de fazer os encaminhamentos, ou que os clientes façam encaminhamentos, ou até transformem isso em ação judicial, que a gente verifique na apólice e tente enquadrar corretamente qual que é o prejuízo do cliente em relação àquilo que está coberto pelo seguro. Tem um aspecto ali que eu achei que é duvidoso, Rafael, eu discordo da glosa da seguradora, porque estão forçando a barra para indeferir. Às vezes acontece, então o que a gente faz? A gente tenta fracionar, encaminha, por exemplo, esse caso do destelhamento, né, encaminha o pedido do destelhamento dentro daquilo que a seguradora aceita, e rapidamente o cliente vai ser atendido, e a outra parte lá da enchente você acha que a seguradora forçou a barra para dizer que não estava coberto, e você entende que estava, por alguma razão, essa partezinha depois você pode colocar em discussão, né, dentro do devido processo legal, tá, por meio de uma demanda judicial. Então, a gente, como advogado, nesses momentos, tem que ser um pouco mais frios, né, e a gente tem que parar e observar à distância a situação para conseguir colaborar com inteligência e racionalidade. Essa é a vantagem de você não estar dentro do problema, né. Então, neste caso, né, ficou solucionado dessa maneira. E o DFI, pessoal, também a gente tem que estar ligado, porque o DFI, ele não vai suportar todos os prejuízos que a pessoa teve, né? Então as pessoas vão perder tudo que tinham dentro do seu imóvel, né? Então às vezes marcenaria, mobiliário, né? Eletrodomésticos, TVs, geladeiras, né? Uma série de coisas, né? Aquela limpeza pesada, né? De lodo. Então, quer dizer, tem muito dano, muito prejuízo, né, que vão ser suportados. E o DFI, a gente tem que estar ligado, que ele está mais relacionado aos danos físicos do imóvel. Então, se ele está relacionado aos danos físicos do imóvel, colegas, eu sei que isso é difícil, os bancos já estão dizendo, pode nos procurar que a gente vai ajudar e tal. Mas, olhem só, para você conseguir acionar o DFI, se o prejuízo for muito grande, provavelmente vale a pena você buscar uma avaliação técnica da situação da casa, porque o DFI ele vai para a parte física e estrutural. Pode ter algum pilar que ficou prejudicado, que tem que ser refeito, pode ter uma parede que esteja em risco, tem que ser refeita também a sua impermeabilização. Então, veja que não é assim, né, que vai se dar o ressarcimento. As seguradoras não trabalham assim, as seguradoras trabalham com casos concretos, tá? Então, fica também aqui a minha segunda dica, colegas, para quem estiver orientando, quiser ajudar as pessoas, né, que propaguem, então, a informação de que, em havendo danos e prejuízos bem robustos, né, que eles prestem atenção, né, naquilo que diz respeito ao DFI. Não adianta tu querer dar murro em ponta de faca. Então, tu não vai pegar e vai pedir lá uma geladeira nesse seguro, né? Mas você vai poder verificar outras coisas que talvez não sejam aparentes, e talvez até mais caras e mais importantes para a valorização do seu imóvel, né, como o restabelecimento da estrutura, a parte estrutural, né, do imóvel. Eu não sou técnico, evidentemente, construção civil, né, a gente é advogado, acompanha muito, tem bastante conhecimento por acompanhar e dar orientação, mas eu não sou um técnico. Agora, eu duvido que um imóvel que não foi feito para estar debaixo d'água, uma vez que a água, né, baixe, eu duvido que ele não venha a enfrentar alguns problemas estruturais. Isso é quase impossível, né? Então, não que eu diga que vai desabar todo e qualquer imóvel, muitos desabam, né? A gente viu, tá vendo isso, mas algum problema estrutural ele pode ficar, né? Desse encharque das paredes, o encharque da água. Então, conversem com arquitetos, com engenheiros, vocês vão ver, né, que eles vão alertar bastante para isso. Então, eu recomendo isso, um bom arquiteto, um bom engenheiro, né, que possa fazer essa parceria de fazer um bom exame e aí encaminhar o pedido para a seguradora do jeito certo. Então, do jeito certo, se tiver que refazer rebocos, tudo são custos, né,
civis que são bastante valiosos, e vai ter a mão de obra disso, né? Não só os materiais. Então, quer dizer, tudo isso tem que estar devidamente identificado, esses prejuízos, e orçados, e encaminhados, então, para a solicitação. Lá no site da SUSEP, tá? No gov.br, lá no site da SUSEP, tem ali, né, algumas informações sobre o DFI, e ele vai elencar bem direitinho, ó, o que está, então, né, o que contempla os danos. Por exemplo, incêndio, queda de raio, explosão, né, vendaval. Vejam que teve uma explosão num posto de gasolina no meio dessa confusão toda, né, em Porto Alegre teve explosão no posto de gasolina. Olha só, aqui eu já estou identificando, né, que se tivesse algum imóvel prejudicado por conta disso, se tivesse esse tipo de seguro, estaria contemplado, né. O desmoronamento total, então, ó, a casa que foi totalmente desmoronada, às vezes, né, a recuperação dela, ela é mais vantajosa porque tu vai botar a casa de novo em pé certinho, com o jeito certo, né, com o projeto, com tudo corretamente, a RT, né, do que propriamente aquela que aparentemente ficou de pé, e aí você não sabe se ali não tem algum vício, né, construtivo que ficou oculto. Então, toma bastante cuidado com isso, tá? O desmoronamento parcial também está elencado, né, desde a destruição de paredes, de vigas, né, ou outros elementos que são estruturais. A ameaça de desmoronamento, então veja como, poxa, ameaça, como é que eu vou saber de uma ameaça de desmoronamento? Só se eu tiver um parecer técnico, né? Só se eu tiver um parecer técnico, tá? Destelhamento, que nem eu tinha mencionado para vocês, inundação ou alagamento, ainda que decorrente de chuva, certo? Então, qualquer tipo de inundação ou alagamento, né? Nós tivemos, por exemplo, sempre é decorrente de chuva. Não, nem sempre. Né? Teve, por exemplo, ali próximo do endereço onde é o meu escritório, que é um bairro vizinho ao bairro, a um dos tantos dezenas de bairros que foram afetados por isso, não tradicionalmente ele não chega ali, né, essa inundação. E nesse caso chegou bastante perto, né, a gente ainda não tem notícia se chegou a entrar lá ou não, mas chegou, o bairro se sabe já que foi afetado. Então ali a inundação ela não foi decorrente da chuva, ela foi decorrente do desligamento da luz que provocou o desligamento de uma bomba d'água que fazia a devolução da água para o Rio Guaíba, né? Então, com o desligamento dessa bomba, isso que era uma coisa normal, uma casa de máquinas que funciona normalmente fazendo esse trabalho, né, de não deixar a água vir para aquela área, que é uma área de aterro, né, então, uma área nobre da cidade, inclusive, que é uma área toda de aterro, né, pega lá, vai até lá a ponta, lá no estádio Beira-Rio, que é o estádio do Internacional, então tudo aquilo ali é aterro, né, tudo era rio antigamente, então ele tem bombas que ficam devolvendo a água para o rio, essa bomba teve que ser desligada, então não foi por causa da chuva, o desligamento dela fez com que subissem as águas e teve o inundamento, tá? Então por isso que tem essa ressalva aqui, inundação ou alagamento ainda que decorrente de chuva, né, então nem sempre é decorrente de chuva. Então vejam que é bem amplo aqui, e esse DFI, ele é só o seguro que é obrigatório do habitacional daquele que está em financiamento, mas tantas pessoas possuem outros tantos seguros. E aí cada um vai ter que pegar a sua apólice de seguros, né, chamar você, colega advogado, chamar um advogado de confiança, para fazer essa análise e verificar, né, o que está contemplado, para poder solicitar, né, um parecer, uma análise técnica de um arquiteto ou de um engenheiro que possa colaborar identificando, né, aqueles aspectos ali estruturais que podem ter sido comprometidos, né, com essa situação toda. Então vejam, pessoal, que desde os prazos até o seguro, né, sempre há uma complexidade que exige, então, a nossa participação, a nossa colaboração com os colegas, certo? Enfim, pessoal, fica o registro, compartilhem essa live de hoje, tá? Para as pessoas, né? Compartilhem esse nosso encontro de hoje.